tarde a todos que estão conosco nessa tarde, né, nosso segundo dia do terceiro simpósio de Filosofia e Literatura Clássica da UFT, que neste ano tem como tema o desejo no mundo greco-latino. Porque hoje nós estamos aqui para ouvir nossas convidadas, né, nessa primeira mesa nós teremos a professora Juliana Ortegoza Ajo e a professora Venúncia Emília Coelho. O professor doutor Erickson Simmer Curbani é pesquisador em produtividade do Instituto Federal do Espírito Santo. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo e doutorado em Filosofia pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor do Instituto Federal, como eu mencionei, do Espírito Santo, e é fundador do grupo de pesquisa Frônesis, Ética e Teoria Política, cadastrado junto ao CNPq. Participa do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IFES, é membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a SBEC, e do Centro de Estudos Helênicos, Areté. Sua tese doutoral é a Dialética, uma ciência política, o estudo político-filosófico do político de Platão, foi finalista do Prêmio Ampoff em 2024, classificada entre as 4 melhores teses na área de filosofia. Além disso, o professor é pesquisador, a gente pode mencionar, na área de filosofia, tendo ênfase em história da filosofia antiga, ética e filosofia política. E na condução é do senhor. Obrigada. Agradeço, primeiramente, a professora Maria Aparecida, a professora Juliana Santana, pelo convite e pela organização do belíssimo evento, onde eu pude participar. E hoje eu tenho a honra, então, de dar continuidade aos trabalhos do evento, mediante a mesa 3, que é dedicada a um tema que atravessa toda a tradição filosófica, né, antiga, sobretudo Platão e Aristóteles, se debruçaram muito sobre essa temática. E a nossa primeira palestrante é a professora, vou fazer a apresentação dela. A professora Juliana é pesquisadora produtividade do CNPq, possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, tendo realizado o doutorado de sanduíche na École Normale Supérieure de Paris, em 2009, 2010. É professora associada do Departamento de Filosofia, membro do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, PPGF, e da UFRRJ, PPGFIL, e em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, no PPG-NEM da UFBA. É também líder do grupo de pesquisa em raça, gênero, sexualidade, classe e feminismo, coletivo Filosofia da Terceira Margem, COFTEM, desde 2025. Publicou diversos artigos, capítulos de livro e livros, e os livros Prazer e Desejo em Aristóteles, pela EDUFBA, Filósofas, pela Cotter, Dispositivo Heterocolonial em Xeque, práticas críticas de si e alianças antirracistas, pela editora da PUC-Rio, autêntica, né? Então, hoje, nossa mesa, nosso dia dedicado à filosofia, e o tema que a professora Juliana tratará é Aristóteles e a Educação dos Desejos. Sem delongas, eu passo a palavra para a professora, e aí depois a gente combina como a gente organiza as perguntas, se no final, ou no final de cada palestra, ou no final da mesa, né? Tudo bem? Obrigada, Erickson. No Prelo, o último livro, tá? Eu já deixo claro aqui, antes que a Luísa aponte, sinalize. Gente, boa tarde. Eu agradeço o convite. Quanto tempo eu tenho, Érico? Quanto tempo de fala, Erickson? Olha, penso que a mesa é de 14 às 16, então, o que, 1 hora de... 30 minutos, mais ou menos? Pode ser, o que vocês acham? Pode ser. Penso que entre 30 a 45 minutos.
Ah, Luan colocou aqui. Tudo bom, Luan? Isso, Tá bom, isso não, mesmo. acho que 30, 40 minutos é o suficiente. Eu estou um pouco aqui rememorando a minha antiga relação com a filosofia, que é na área de antiga, pelo convite da minha xará, Juliana. Então, agradeço o convite e vou falar deixa eu anotar aqui, anotei, pronto. Eu vou falar de um tema que fez parte de uma pesquisa de doutorado e depois eu fiz diversas revisões e saiu num livro chamado Prazer e Desejo em Aristóteles, pode ser baixado ah, virtualmente pelo repositório da UFBA. Aliás, vou dar notícia em primeira mão, nós temos um colega filósofo eleito reitor da UFBA, João Carlos Salles, acabou de sair a notícia, então, um filósofo reitor aqui, novamente, pela terceira vez, né? Estava apoiando a candidatura dele. Então, o que eu ia falar? Bom, esse livro ele foi publicado em 2017 e tem uma parte dele que eu faço uma análise conceitual do prazer, dos dois tratados de Aristóteles, e depois eu vou falar sobre a educação do desejo, basicamente, né? Então, acho que é por isso que Juliano me chamou. E eu acho curioso, assim, agora um pouco distante, eu vou falar de um Aristóteles um pouco distanciada, né? O que pode ser bom. Eu acho curioso como vale a pena compreender esse lado da alma, que é um lado que ele entende como não racional, mas que não é avesso à razão, porque é capaz, como uma criança, de dialogar com a razão que seria o pai, né? Então, essa figura masculina da autoridade, da lei, que direciona o que é correto, que diz o que é bom, e tenta persuadir o desejo, porque o desejo não aceita muitas vezes uma imposição à força, né? Na verdade, essa educação ela se faz muito mais por uma persuasão, eu não vou poder falar tanto disso, mas eu falo também no livro, do que pela força. Pensando que Aristóteles está trabalhando algo que me interessou muito, que é o quanto nós somos voluntários nas nossas ações, ou seja, como nós podemos ser autônomos, como nós podemos dizer que essa ação é de minha autoria, né? Então, existe o desejo que nos mobiliza, mas esse desejo, quando ele é um desejo educado, então ele tá em harmonia, e esse sujeito exerce plenamente a sua autonomia. Ele precisa, para exercer a sua autonomia, não basta uma racionalidade dizendo o que ele deve fazer, ele tem que educar o desejo dele, que é essa parte ainda infantil, incapaz de produzir linguagem, mas capaz de ouvir alguém que tem a linguagem, né? Ouvir a razão, que é esse lugar da linguagem. Então, me lembra muito essa coisa da gente falar consigo mesmo, né? E ouvir conselhos, mesmo o que está expresso na lei ou nas regras morais, nas normas, isso tudo é a razão, digamos assim, ditando o que deve ser feito, e aí a razão desse indivíduo vai avaliar isso na circunstância particular, né? Então, eu acho que Aristóteles ele ainda é interessante nesse sentido, pelo particularismo da ética e pela capacidade de educação do desejo, essa aposta na educação do desejo. Claro que eu acho que ele é bastante otimista, porque não só a gente é capaz para ele, né, de fazer o que é bom, em vista do que é bom, não pelas consequências, e nem sob coerção de qualquer norma ou lei,
E ainda ter prazer com isso, incrível, né? Eu acho incrível essa aposta no ser humano assim. Mas, no fundo, é essa educação que a gente precisa fazer para Aristóteles em relação ao nosso desejo. Então, a gente precisa fazer com que o desejo se habitue a desejar o que é bom, portanto, que ele tome como objeto de desejo aquilo mesmo que a razão determina como sendo bom, o que deve ser feito, né, na circunstância particular. Então, esse diálogo, razão e desejo, ele tem que estar muito afinado, né? Porque como é que você vai dar conta do que é bom num aspecto particularista? Se for num aspecto generalista das leis, das normas, numa ética hobbesiana, por exemplo, ou mesmo que se aproxima um pouco da kantiana, basta nós termos as leis e as regras e obedecer às leis e às regras. Mas esse ainda não é o virtuoso para Aristóteles, né? Então, uma ética das virtudes, ela pressupõe essa harmonia entre desejo e razão. Isso eu acho muito interessante. Então, acho que a gente não tem que desconsiderar leis ou normas ou conselhos, mas existe uma aposta na racionalidade do indivíduo que vai conseguir dar conta da particularidade diante daquilo que é particular. Ou seja, mesmo tendo leis e normas e generalidades na sua mente, não devo mentir, não devo agredir ninguém, devo agir bem, justamente. Tudo isso são generalidades, porque a gente só sabe o que é exatamente agir bem ou com justiça, com coragem, etc., nas circunstâncias particulares. Isso leva em conta quem é você, onde você está, em que momento, quem são as pessoas envolvidas, se tem pessoas envolvidas, instrumentos envolvidos, qual é a finalidade, qual é o grau de emoção ali exato daquele momento em que a sua fala ou a sua ação deve ocorrer, com aquela emoção mediana ali do momento, né, proporcional ao momento. Então, tudo isso é muito... é de uma agudeza filosófica muito interessante, porque eu não tenho regras prontas que vão me orientar. Isso é um tanto angustiante, né? Sempre que eu estou dando aula, os alunos já ficam, mas como é que eu sei o que é o bem? Como é que eu sei o que é fazer? Não, a gente não sabe a priori. A gente sabe em termos gerais, ele não é nem o excesso, nem a falta, não é? É a mediania, mas é só na situação particular que a gente sabe. E não basta saber racionalmente, é preciso ter esse diálogo com o desejo, de modo que isso fique, a ação seja voluntária, você seja realmente dono da sua ação e sem conflitos, né? Então, é muito interessante porque Aristóteles ele vai dar conta desse objeto, que é o desejo, falando das figuras morais. Aí a gente começa a compreender mais concretamente o que ele quer dizer, né? Então, esse estado em que nós podemos chegar, que é essa disposição moral, que é da virtude, e mais do que isso, uma vida feliz, então, de atividades e ações boas, virtuosas, isso tudo pressupõe uma imbricação entre viver bem, ser uma pessoa boa e agir bem. E essa harmonização, essa imbricação entre viver, ser e agir, pressupõe uma educação dos desejos, né? Então, é exatamente isso que Aristóteles denomina de aquisição da disposição virtuosa. Então, ter adquirido a virtude pressupõe ter educado o desejo.
a desejar o bem em vista dele mesmo. Então, essa expressão, desejar o bem em vista dele mesmo, a gente tem que compreender o que significa isso, né? Por quê? Porque desejar algo em vista dele mesmo significa tomar certo objeto como um fim em si mesmo, de modo que a finalidade da ação é a sua própria realização e não a consequência, né? Então, ao contrário de uma ética consequencialista, né? Por exemplo, de Epicuro. Aristóteles ele não vai aceitar isso, né? De que a ação ela é medida pela sua consequência. Embora consequências ocorram da ação, a ação boa ela tem que ser medida pela ação propriamente que é feita, e aquele que a faz é aquele que deseja fazer isso por ele mesmo, ou seja, o bem em si mesmo, né? Então, e não como um meio para outro fim, que seria esse desdobramento. Então, isso significa que o bem ele pode ser perseguido ou buscado, né? Como um fim em vista dele mesmo. 2, como um meio para outro fim. Ou 3, como um fim em vista dele mesmo e também como um meio para outro fim, né? Isso que diz Aristóteles. Então, ele aplica essas 3 formas de desejar para os bens éticos, e esse bem ético, esse bem prático, é o fim de toda e qualquer ação, o fim de toda e qualquer ação. Só um minutinho, fiz uma coisa aqui com a minha tela. Pronto. Então, o fim, veja só, então o fim de toda e qualquer ação, ele deixa claro que é o fim supremo, a felicidade, né? O fim último das nossas ações. Então, o bem supremo é aquele que é desejado exclusivamente em vista dele mesmo. Os outros bens, como prazer, riqueza, honra, vitória, inteligência, saúde, assim por diante, eles são desejados em vista dele mesmo e como meios para a realização da felicidade, né? Então, por isso, quando a gente se refere a esse tipo de desejo, pelo bem como um fim em si mesmo, nós estamos nos referindo tanto ao bem supremo, como aos bens que são a própria realização do bem supremo. Então, esse tipo de desejo que tem como objeto não um meio exclusivamente, mas um fim tomado em si mesmo, exatamente como deve ser desejada a ação virtuosa, né? Esse objeto que é um fim em vista dele mesmo, né? Esse bem, essa virtude, né? Essa ação virtuosa que deve ser desejada, é justamente o que orienta a educação dos desejos. Então, e Aristóteles distingue claramente entre escolha e os 3 tipos de desejo, não é? A escolha, prohaires, e os 3 tipos de desejos, órexes, os 3 tipos de desejos, impulso, timós, apetite, epitimia, e querer, búlesis. Então, ele diz que toda escolha diz respeito a um meio, enquanto o objeto de desejo é um fim, a partir do qual nós deliberamos sobre os meios. Então, nós deliberamos e escolhemos os meios, mas não os fins. Os meios escolhidos deliberadamente são também objeto de desejo, mas de um desejo pelo meio e não pelo fim, né? Então, esse desejo pelo meio é um desejo deliberado, uma órexis boleutiquê, ou seja, é o que Aristóteles chamou de escolha. Então, desejamos certo meio para realizar um fim, e assim desejamos não em vista dele mesmo, mas com vistas a um fim já dado. Então, eu preciso desejar um fim, né? Querer, ter impulso, apetite por um fim, para depois deliberar os meios de realizar esse fim, e aí passar a desejar esses meios para realizar esse fim. Portanto, escolher, que é um tipo de desejo
oriundo da deliberação, né? E Aristóteles define a escolha como desejo deliberado do que está em nosso poder, ou seja, um desejo que se constitui após e conforme a deliberação de realizar um meio com vistas a um fim. O desejo que tem como objeto o fim, ele se manifesta daqueles outros 3 modos. Então, o desejo que eu entendo como desejo de enfrentamento da dor, o timós, o desejo pelo prazeroso, epitimia, e o desejo pelo bem, ou o fim, né? Búlesis. Então, ele faz uma distinção clara entre esses tipos de desejo, o desejo pelo fim e o desejo pelo meio, né? O primeiro, o desejo pelo fim, não é constituído por deliberação, enquanto o desejo pelo meio é oriundo, constituído, resultante da deliberação. Por isso, quando nós dizemos que nós desejamos algo, é preciso distinguir, bom, mas deseja como? Como um fim ou como um meio para um fim, né? Todas as ações que são próprias da realização da felicidade, quando desejadas corretamente, elas são desejadas como fins e não como meios escolhidos em vista de outro fim, né? Porque não há outro fim além do fim último, digamos, aquilo que dá sentido para o nosso desejo, para a nossa órexis, né? O que deve nortear a nossa órexis, né? Então, por isso mesmo que ele diz, né, aquela frase célebre, né, da Ética Nicomaqueia: nós queremos estar saudáveis, mas escolhemos deliberadamente que coisas nos tornarão saudáveis. Queremos ser felizes e declaramos, mas não é apropriado dizer que nós escolhemos deliberadamente ser felizes. Então, ser saudável é uma realização da felicidade. Por isso, desejar ser saudável é desejar ser feliz, e não desejamos ser felizes como meio para outro fim. Esse é o fim último, né? Então, a felicidade é esse fim último que dá sentido para que a gente não deseje, como diz Aristóteles, ao infinito. E o desejo seria vão, não teria um propósito, por assim dizer. Ele precisa estar orientado, né, para Aristóteles. Então, tendo em mente essa distinção desses 2 modos de operar do desejo, a gente pode compreender o seguinte preceito da ética aristotélica: nós devemos escolher e, portanto, desejar os meios que nos permitem realizar adequadamente a ação virtuosa. Mas a ação virtuosa, que é, por sua vez, a própria realização da felicidade, não deveria ser escolhida nem desejada como um meio para a realização de outro fim que não ela mesma. Então, a ação virtuosa ela deve ser desejada como um fim, ou seja, como um bem em vista dele mesmo, né? Então, o virtuoso é aquele que age virtuosamente porque ele quer agir assim, né? Ele quer ser feliz, como todos nós, mas ele, diferente da maioria, sabe como ser feliz. Então, ele quer agir bem e ser uma pessoa boa, porque ele quer viver bem, e a excelência ética do desejo, por assim dizer, se expressa exatamente nesse modo de ser, agir e viver virtuoso. Então, como eu disse, a aquisição da virtude, ela pressupõe a educação do desejo, né? Para que ele possa ter como objeto a ação virtuosa em vista dela mesma, né? Então, o que significa desejar corretamente? Ou, como diz Aristóteles, ter desejos retos, né? Orté, ele diz isso, né? Um desejo, ele é reto quando ele tem como objeto exclusivamente a ação virtuosa, né? A finalidade da ação virtuosa é a própria realização dela mesma, né? Não tem nenhuma consequência que está sendo almejada aí, né? Bom, que é possível educar o desejo, Aristóteles vai dizer, bom, a nossa natureza é assim, a gente tem uma parte racional, uma parte não racional, e elas
dialogam, uma participa da outra, né? Então, a parte não racional, desiderativa, participa da racional, isso ele diz lá no livro, na Ética Nicomaqueia, participa da parte não racional, obedecendo, seguindo, né? Então, não que a parte não racional, ela não vai ter linguagem, ela não vai discernir o que é bom, o que é ruim, isso é a razão que faz, mas ela é capaz de ouvir e seguir, né? Pelo hábito e pela persuasão. Então, agindo muitas vezes nesse sentido, no sentido correto, e se persuadindo e sendo persuadido por outra racionalidade, depois se persuadindo também de que isso é o melhor, você vai fazer. Se fosse só hábito, seria mecânico, seria treinamento, condicionamento, né? Behaviorista, não é isso. É você repetir, você fazer, né? Tornar isso um hábito, até porque ele diz que o hábito torna prazeroso o que antes era doloroso. Tenho minhas dúvidas, mas, enfim, pode ser que, de modo geral, sim. E, ao mesmo tempo, ir se persuadindo e usar da razão para se convencer, portanto, de que isso que você está se acostumando a fazer, ou tem, né, faz habitualmente, mesmo que no início seja duro, por exemplo, sentar a bunda e estudar 6 horas por dia, tem que sentar a bunda e estudar 6 horas, eu falo para os meus alunos isso. Você vai se habituando e uma hora você vai tendo prazer também nisso, já que entendendo que isso seja um bem em si mesmo, né? Então, além de ser possível, deixa eu adiantar que já estou indo, adquirir virtude, educar os desejos, eu vou mostrar como que isso acontece nas figuras morais, porque eu acho que isso é o mais interessante, assim, né, concretamente falando. Então, vamos lá, né? Por exemplo, né? É possível desejar algo bom, não em vista dele mesmo, mas para obter um certo prazer ou evitar certa dor subsequente. Como um guerreiro que guerreia pelo prazer de obter honras, ou pelo medo de ser punido por fugir da batalha. Então, o fim desejado desse pseudo-guerreiro não é o próprio bem, ou seja, não é vencer a batalha para defender a cidade, mas é vencer para ser afamado, glorificado, ou ao menos para não ser punido e ver a sua reputação arruinada. Mas o guerreiro verdadeiramente corajoso, ele vai à batalha por ser belo agir corretamente. Um exemplo é Teucro, né? Que é um guerreiro grego, e num episódio da Ilíada, Agamenon, o rei dos aqueus, vendo o arqueiro Teucro dizimar os troianos, ele se aproxima e diz o seguinte: olha, se você continuar assim, fazendo o que você está fazendo, ele diz, que na partilha dos prêmios, ele vai ganhar uma trípode, uma biga bem equipada e corcéis, ou a mulher que escolher para a cama. E aí, em resposta, o Teucro diz o seguinte, Máculo: para que incitar-me, Atreide, gloriosíssimo, se por meu próprio impulso, Timós, eu já me ofereço, me esforço ao máximo. Está na Ilíada 8, canto 8. Então, o que a gente vê? Que o Teucro ele é movido pelo impulso de guerrear, de ser corajoso, e isso é que faz dele um verdadeiro guerreiro. Então, o corajoso deseja simplesmente agir com coragem,
Ele deseja a ação corajosa por ela mesma, e um sinal disso é o prazer que ele sente ao agir assim. Inclusive, Aristóteles diz que o prazer que o virtuoso sente ao agir virtuosamente é um indício que demonstra que ele é de fato virtuoso, né? Um indício visível, se verifica ali que no decorrer da ação, aquele indivíduo está tendo prazer em realizar aquilo, né? Efetivamente está tendo. Claro, a gente pode falar, mas ele está teatralizando? Pode ser, né? Não dá para dizer que esse é o único indício que comprovaria, né? Porque o que vai de fato dizer que ele é virtuoso é como ele escolheu, quais as razões pelas quais ele escolheu fazer isso que ele está fazendo, né? Então, agora, esse prazer que o virtuoso sente ao agir bem é um prazer qualitativamente superior. Então, então é isso. Como nós não nascemos corajosos, e nem nascemos desejando ser corajosos, o desejo, nesse caso específico, o impulso, ele deve se habituar a enfrentar certas dores, o que não é nada fácil, né? Mas para Aristóteles, nada melhor do que o hábito em agir corajosamente para tornar alguém corajoso, né? Vai tornando aquilo que é doloroso prazeroso. Então, esse desejo que não nos é dado naturalmente, de colocar a própria vida em risco em uma guerra, é um desejo que é socialmente cultivado no bom guerreiro. Essa boa disposição, a disposição corajosa é incutida por repetidas ações e por uma ação racional de persuasão. Então, se isso que eu falei até agora está correto, resumidamente, ser educado é passar a se habituar a desejar o que se deve e como se deve, ou seja, o desejo ele precisa se habituar a ter como objeto o que se deve, a ação virtuosa, até que o modo de desejar também se torne virtuoso. Ou seja, que a ação virtuosa seja desejada em vista dela mesma. Porque, veja, no início você deseja algo em vista da consequência. Você não deseja uma coisa boa por ela mesma, no modo virtuoso, tendo prazer em fazer isso, não, você vai aprendendo. Então, eu não vou. Você vai ensinando a criança, por exemplo, meu filho, a tomar banho. Né? Tem horas que não quer, às vezes é chororô e não sei o quê. Chega uma hora que a criança vai entendendo que tomar banho é uma coisa boa e vai tendo prazer em tomar banho pelo banho, por se higienizar, cuidar de si, etc. Né? No início, não. A criança está fazendo isso para não levar bronca, não ser punida, ou para receber um carinho, elogio da mamãe. Então, basicamente, a educação ela começa nesses termos consequencialistas, né? De, vamos dizer, estímulo positivo, reforço positivo ou negativo, e depois ela passa, num dado momento, o pulo do gato do Aristóteles. Num dado momento, aquele indivíduo passa a ter prazer em agir bem pela própria ação boa, né? Por realizar aquilo que é bom nela mesma, e não mais pelas consequências. Eu falo pulo do gato porque eu consigo ver em muitas. Dá para a gente pensar em várias cenas e situações que isso aconteça, mas em toda a vida, para tudo que é bom, é difícil, né? Até porque tem muita coisa que a gente acha que é bom e não é exatamente. De todo jeito, o conflito ele estaria onde? Entre um desejo racional pelo bem, né? E um desejo outro, epitimia normalmente, pelo prazeroso, que por sua vez é contrário àquilo que seria bom, né? Então, nesse conflito, né,
e o conflito é um conflito de desejos, o que Aristóteles vai dizer? O virtuoso ele vai chegar num ponto que não vai ter mais esse conflito. Que o que ele deseja como sendo bom é também o que ele tem prazer. Esse é o grande, né? É o ponto, né? Eu acho, da ética, me parece. Então, então, eu acho que eu não vou ter muito tempo ainda, né? Eu queria falar mais um pouco, deixa eu ver aqui. Então, vamos pensar na figura, eu vou pensar nas três. Eu já falei bastante do virtuoso, eu vou pensar em outras duas figuras, o controlado, o descontrolado e o vicioso, né? Bom, o vicioso é muito simples, né? Ele não vai fazer algo bom em vista do que é bom, né? Ele vai fazer algo bom como um meio para um fim perverso. Então, um exemplo clássico, assim, enfim, bastante visível, ele está ajudando um idoso a atravessar a rua. Ele não está ajudando porque ele quer ajudar, mas porque ele quer roubar o idoso no decorrer dessa ajuda, entre aspas, né? Então, o meio, ajudar, poderia ser uma ação generosa, né? Olhando, você pode achar que é uma ação generosa, mas a finalidade ela é perversa. E ele tem prazer em realizar esse meio, mas porque esse meio o leva para o fim que ele deseja. Então, esse prazer, ele não deixa de sentir o prazer, né? Por isso que o prazer não pode ser critério de valoração moral para Aristóteles, né? Então, ele não deixa de sentir algum prazer ao realizar essa ação, mas porque essa ação está fazendo com que ele se encaminhe com mais sucesso ao seu fim perverso. O controlado, ele vai ter o conflito antes da ação, a hesitação do controlado e do descontrolado, né? Encrates e acrates, acrático, que é faço ou não faço, é bom ou não é bom, a minha razão me puxa para fazer, o meu desejo pelo prazer me puxa para o lado contrário. Esse conflito é ele mesmo doloroso, diz Aristóteles. Então, já tem uma dor aí envolvida. Quando o controlado se controla e freia e não faz o que o apetite dele está induzindo ele a fazer, está tentando arrastá-lo para isso, né? Esse é o verbo que ele diz, arrastar, ele refreia, ele se controla, se contém, e ele sente a dor de se conter, mas misturada com o prazer de autossuperação. Porque ele está se aproximando daquele lugar da onde ele almeja estar, que é da virtude, que é da ausência de conflito. Então, ele tem esse prazer. E o descontrolado, ele é arrastado pelo prazer. Então, ele tem a dor inicial do conflito, depois ele tem aquele prazer enorme de realizar o que ele tem apetite, né? Mas depois ele se arrepende, porque ele se arrepende. O perverso não se arrepende. Mas o descontrolado é uma figura ainda, figura moral curável ainda, ele se arrepende. Então, ele sente essa dor do arrependimento, né? O controlado não, ele vai sentir um alívio. Eu não, pelo menos, eu não vou de novo fazer, né? Como o deslize, a cagada e me arrepender. Não, eu vou conseguir. Somos nós, não é? A grande maioria, diz Aristóteles. Eu também acho, e acho muito fácil ver a grande maioria em nós e ver também alguns perversos. Mas acho muito difícil, eu nunca vi um virtuoso, né? Não sei se existe. Mas é isso, gente. Então, obrigada. É por aí. Muito obrigado, professora. Excelente comunicação, quantas reflexões, anotações.
E eu vou propor a gente abrir para perguntas no final. A gente vocês concordam? Acho que seria melhor, né? Então, agora, já passo imediatamente a apresentar a próxima palestrante, a professora doutora Venúncia Emília Coelho, do IFMG, que vai falar um pouco para a gente sobre desejo, transcendência e conhecimento no Fedro de Platão. Então, a professora Venúncia é graduada em filosofia, né, pela UFOP, mestre e doutora em filosofia antiga pela UFMG, professora titular de filosofia no IFMG, no campus Ouro Preto. A gente já se conhece, já participamos de um evento juntos aqui, e também me lembro que foi orientando do saudoso professor Marcelo Pimenta Marques, um grande platonista, um grande estudioso de Platão, e que certamente transmitiu muita coisa aí, né, para uma turma, né? Eu tive muito prazer de conviver também um pouco com o professor. Professora Venúncia, passa a palavra para você e a gente aqui aguarda um pouco. Obrigada, professor. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, né? Parece que tem muitos estudantes aí, ou estou enganada? Deve ter, né? Também os pesquisadores, a professora Juliana Ágil, que fez uma palestra maravilhosa agora. Acho que nossas falas não vão parecer muito opostas, acho que tem um fio aí bem semelhante. Cumprimentar a professora Juliana Santana, minha amiga, que nós fizemos graduação juntas. Fico muito feliz, né, com a Juliana aí, ainda na filosofia antiga. Eu falo ainda, né, Juliana, porque às vezes a gente quer dar uns voos, assim, a gente quer sair um pouco, mas a filosofia antiga nos chama. Agradecer a professora Maria Aparecida também pelo convite, enfim. E o professor Curbani do IF, né, que orgulho, né, professor? A gente está tentando entrar aí no mundo da pesquisa, na verdade, não sair, né, não sucumbir às aulas, porque a gente dá muita aula, e eu fico muito feliz que a gente tem alguns dos nossos, assim, tentando sobreviver nesse ambiente, né? Que é uma questão até política mesmo, né, como a professora Juliana mencionou, um filósofo, reitor, é muito bacana, aqui no campus também a gente está com os movimentos, enfim. Não dá, né, de vez em quando a gente tem que ir lá como é que Platão ia lá para o lugar do Dionísio, né, de vez em quando a gente tem que ir para esses lugares, mesmo que seja arriscado. Então, bom, eu fiz um texto, mas ele acabou ficando um pouco grande, porque eu me empolguei, mas eu acho que eu vou pegar algumas partes e vou lendo, né, com vocês, vou lendo, assim, aquela leitura que consegue interagir com vocês, e o título, né, da minha fala é Desejo, Transcendência e Conhecimento no Fedro de Platão. Isso foi o que eu enviei para Juliana, mas depois eu meio que mudei de ideia, mas tem a ver com isso, não se preocupem, é parecido. Porque eu me meti numa confusão, porque, assim, na minha cabeça, desde o doutorado, né, já se vão mais de 10 anos, 12 anos, isso estava muito claro na minha cabeça, assim, como que no Fedro se articulam as questões do amor, da transcendência, da busca pelo saber. Então, assim, aquela leitura bem standard, né? No Fedro há uma recuperação do valor epistemológico, epistêmico de Eros, porque Eros, de alguma maneira, contribui, de alguma maneira não, fortemente contribui para a busca do conhecimento. Então, Eros e filosofia estariam lado a lado. Essa é uma leitura, eu acho que está pacificada, não precisa nem ficar aqui, né, repetindo, mas aí eu comecei a ler de novo Fedro, e é terrível, né? Platão é terrível, porque você vai reler, eu não sei se você ganha ou se você se desespera na releitura, porque eu achava que eu tinha entendido o negócio e eu acho que eu não sei se eu entendi. Então, o tema vai ter muito mais a ver com a alma em Platão, que é uma coisa que eu não sei se vai dar para a gente definir muito bem, mas vai dar para a gente caracterizar, né? Igual gostam de dizer os psicanalistas,
a gente vai bordear, né? A gente vai caminhar em torno dessa questão da alma, tá? E aí, Juliana, você é culpada, porque agora eu quero estudar a alma de Platão. Veja que coisa mais demodê, né? Enfim. Então, eu vou começar falando um pouquinho dessa questão da relação do Platão com os sentidos e o desejo, tá? Vamos lá. Então, eu quero discutir com vocês aqui, a partir do Fedro, né, como que o filósofo amplia e complexifica o papel do desejo nessa sua psicologia, aproximando, né, o desejo da própria possibilidade do conhecimento. Minha hipótese, uma hipótese completamente provisória, tá? Sintam-se à vontade para dialogar depois comigo. Minha hipótese é que o Fedro marca um ponto de inflexão na filosofia platônica, no qual o desejo deixa de ser compreendido apenas como força desorganizadora da alma e passa a ser pensado como condição do movimento filosófico. Essa é a leitura estándar, né? Platão reconhece que não há ação sem desejo, né? Então, a mudança aqui, ela vai de um Platão, e aí eu estou assumindo uma perspectiva desenvolvimentista, com todos os riscos que isso pode acarretar, tá? De uma cronologia dos diálogos, eu sei que a gente isso não é uma coisa pacificada completamente, mas eu estou presumindo aqui que República e Fédon e diálogos metafísicos são anteriores ao Fedro, tá? E que o Fedro vem depois, numa fase aí quase que no final dessa fase metafísica dos diálogos, abrindo aí a porta para os diálogos lógicos, né? Depois. Então, a ideia né, a gente parte de um Platão lá nos seus diálogos metafísicos, até a República, pelo menos, ou até o banquete, aí tem uma confusão se o banquete é depois da República ou antes, mas enfim, de que os sentidos nos enganam, de que o amor, de certa forma, ele nos causa uma certa nuvem no pensamento, né? Os afetos, de certa forma, prejudicam a percepção sensível, a percepção intelectiva, desculpa, e de que os sentidos prejudicam essa intelecção. Isso é uma leitura clássica, eu acho que foi o que foi legado de Platão para a tradição, né? Quando a gente pega o Nietzsche criticando Platão, ele está criticando esse Platão, o Platão que dispensa os sentidos, que quase que mortifica o corpo em prol da alma, e aí eu queria trazer para vocês um trechinho, que muitos de vocês vão lembrar, que é do Fédon, né, o 65A, aquela passagem clássica em que ele diz que o filósofo deve se afastar cada vez mais das questões corporais, né? Ele diz assim, ele está conversando com Símias, o Sócrates, eu estou aqui assumindo que a fala do Sócrates é a fala, é a voz do Platão nesse momento, mas a gente sabe que é mais complexo que isso, mas enfim. E aí o Sócrates diz, e em relação à aquisição do conhecimento, o corpo constitui ou não constitui obstáculo quando chamado para participar da pesquisa? Ele pergunta para o Símias. Eu não vou falar as respostas do Símias, que é aquele típico diálogo que a resposta não tem valor nenhum, que é, sim, Sócrates, tudo bem, Sócrates, não. Aí ele diz, o que digo é o seguinte, a vista e o ouvido asseguram aos homens alguma verdade, ou será certo que os poetas não se cansam de afirmar que nada vemos nem ouvimos com exatidão? Ora, se esses dois sentidos corpóreos não são nem exatos nem de confiança, o que diremos dos demais, em tudo inferiores aos primeiros? Não pensas deste modo? E então, quando é que a alma atinge a verdade? É fora de dúvida, né, um Sócrates bem dogmático, é fora de dúvida que desde o momento em que tenta investigar algo na companhia do corpo, desse momento, a alma, né, se vê enganada por ele. Não é no pensamento que algo da realidade se manifesta? Ora, a alma pensa melhor quando nada disso tem a perturbá-la, né? Ou seja, aqui, né, uma espécie de meditação metafísica antes do tempo, né? A gente tem que abrir mão dessa corporeidade em prol da alma, né? Enfim. E essa é uma passagem que não adianta nem a gente que gosta de deixar o Platão mais light, né? Não adianta a gente negar, né, que há, sim, um movimento de ascese, um movimento ascético, desculpa, na concepção epistêmica platônica, principalmente aí desses diálogos metafísicos, né?
Então, nesse trecho, Platão desenvolve uma crítica radical ao corpo como instrumento de conhecimento, né? Argumentando que os sentidos são incapazes de oferecer acesso seguro à verdade. Essa suspeita, ela permanece, a meu ver, eu diria até o Teteto, né, naquela tese famosa de que conhecimento não é sensação. A visão, a audição e as demais percepções sensíveis aparecem como fontes de engano, pois submetem a alma às distrações, aos prazeres e às dores do mundo material. Então, quer dizer, isso tudo está muito forte em Platão, nesses diálogos metafísicos. E aí, antes de eu pular de vez para o Fedro, mas só puxando um pouco como que o Fedro respira outro ar, a gente tem um diálogo em que Platão não, desculpa, agora foi um ato falho, em que o Sócrates tem medo de ficar cego, né? O Sócrates lá no Fedro, ele tem medo de ficar cego, por isso ele faz a palinódia sobre o amor. Uai, mas a visão não era secundária, né? A visão não era uma coisa que a gente não precisa? Não preciso da visão, só preciso do meu intelecto. Mas ele está com medo de ficar cego, e é justamente por medo da cegueira que ele refaz o seu discurso. Então, a gente já vê que vai ter uma mudança, tá? E aí, eu não sei bem com quem eu estou falando aqui, exceto os colegas, eu acredito que sejam estudantes da pós-graduação, da graduação, mas chamando um pouco vocês para o diálogo, né? Eu acho que não tem estudante de filosofia que nunca tenha se deparado com essa perspectiva platônica, de que os sentidos enganam, né? E que quanto mais as atividades se afastam do que é corpóreo, mais nobres e superiores serão as atividades da alma. Só que aí sobrevêm alguns problemas, né? Vamos lá. Se a alma é o que importa, e eu acho que aí Aristóteles e Platão estão de mãos dadas, né? A alma é o que importa. Se é nela que ocorrem as operações do conhecimento e a verdadeira busca pelo saber, o que a gente faz com o corpo? O que nós fazemos com ele? Esse dilema, né, que fazer com o corpo, leva a filosofia platônica, a meu ver, para lugares distintos a partir da República. Tá? Lá mesmo na República, que nos descreve a imagem da caverna como explicação fabular do processo do conhecimento, há um corpo ali, né, embora seja uma imagem, há um corpo que luta contra as luzes do Logos, né? E prefere se manter no lugar da ignorância. A gente sabe, é claro que é uma imagem, é claro que é uma alegoria. Bom, mas é um corpo, né? Ali que tenta, enfim, que tem que ser quase puxado, né? Ele não pode ser puxado porque o processo é autônomo, mas assim, ele tem quase que ser guinchado de dentro da caverna. Então, eu até... depois eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, mas assim, em geral, a ideia que dá aqui, lendo nessa perspectiva de que o Fedro faz uma revisão da visão anterior, é de que nós temos uma alma muito precária, não solene, não lindíssima, mas precária, né? Na fala, a professora Juliana destaca o hábito. É o hábito mesmo, porque o negócio é muito difícil, assim, ninguém nasce com o negócio pronto, assim, eu vou escolher a melhor coisa. É um hábito, é um se adequar, né, em vistas de algo bom, enfim. Então, há um corpo, e aí, o Curbani, eu vou lembrar do Marcelo, isso não é uma ideia minha, isso é uma coisa do Marcelo. O Marcelo sempre falava assim, Platão não fala de corpo nem de alma. Lá no final da vida, ele entendia que Platão estava falando de um corpo-alma, né, que é um corpo-alma ou é um, sei lá, não quero usar aquele trem psicossomático, porque não é isso. Não é que as coisas psíquicas reverberam no somático. É que é um trem só, assim. Mas é um trem só que a gente precisa encontrar palavras e léxico para abordar, né? Então, esse corpo-alma é ele que delibera pela escuridão lá na caverna. Né, quando ele não quer sair, porque tem o que sai, bonito, né, o filósofo, e tem o que não quer sair. Né? Esse que não quer sair, o que não quis sair não foi um corpo, foi um corpo-alma, sei lá, uma alma misturada com corpo. Por que eu estou falando isso? Porque se lá no Fédon essas coisas foram separadas, né, o corpo da alma foi separado, cada vez mais as injunções vão ficando claras e vai ficando mais difícil de falar de um ou de outro de forma separada. E aí eu chego no Fedro, né, que é o meu objetivo. Eu comecei que horas? Eu não calculei isso.
Foi que horas? Eu não lembro. Ó, você está falando há 11 minutos. Mais uns 20 e poucos, tá bom. Então, aí eu entro na palinódia socrática, né? Para quem não teve a oportunidade ainda de ler o Fedro ele tem uma estrutura literária e dramática muito interessante, que ele começa com um encontro fortuito, vou resumir aqui em 2 minutos, em um encontro muito fortuito, que pressupõe um movimento, um está andando para um lado, outro está andando, igual quando você esbarra na rua com algum conhecido, né? E aí, quando eles se esbarram, né, o Fedro e o Sócrates, um diz para o outro, de onde você está vindo, etc. E aí eles começam a conversar, e aí, no começo, o Fedro traz um discurso de um colega dele, que é um colega, que é uma persona não grata, né, que é um logógrafo, Lísias, e ele traz um discurso que vai defender exatamente as vantagens de você se relacionar com uma pessoa que não te ama, né? E veja, isso é muito, combina muito com Platão do Fédon, desculpa. Combina muito, porque se o amor, né, ele aguça o sentido, se o amor te leva para um lado do descontrole, da destemperança, da desmesura, e a filosofia, e o logos e a virtude estão do outro lado, então, realmente, assim, é melhor você não beber dessa água dos afetos, vamos ficar só num purismo intelectivo, né? E aí o Lísias faz uma artimanha com Fedro. Detalhe, Fedro era belíssimo, tá? Phaedros, brilhante, bonito. E aí o Lísias diz para ele, ó, esse aqui é o meu discurso, você pode ficar com ele para você, tem uma cópia aqui para você, e nele eu estou defendendo que é melhor você conceder favores, entre aspas, né, dormir, se deitar, ou se envolver com alguém que não te ama. Porque aí, se alguém não te ama, é muito mais fácil, a pessoa não vai ser possessiva, não vai ser tóxica, como está na moda dizer, tá bom, não vai te impor as suas vontades, você vai ter uma relação dessas assim, que a gente tem, como se diz, casuais, né? Do Tinder e tal. Então, beleza. E ele convence o Fedro a isso e tal, e o Fedro pega esse discurso e vai tentar convencer Sócrates disso. Quando a gente começa a ler o diálogo, pensa, mas esse discurso aqui está até bonito, porque realmente combina muito ali com o ascetismo platônico, né? O discurso é até muito eficaz. Mas aí o Sócrates vai se opor a esse discurso. Primeiro ele imita o discurso para provar que ele faz melhor do que Ulisses, e depois ele diz assim, num daqueles sinais daimônicos, né, que nunca diz para ele o que fazer, mas sempre o impede de fazer alguma coisa, ele está indo embora do lugar bonito, em que ele acabou de fazer um discurso condenando o amor, ele escuta um sinal daimônico, demoníaco, e que ele interpreta imediatamente como a necessidade de fazer uma retratação a Eros, uma palinódia, que é um gênero literário proposto por um sujeito do século VI ou VII, vou lembrar agora, que é o Stesícoro, e aí ele constrói, ele diz o seguinte, ele fala, olha, eu acho que eu cometi um erro de mitologia, né, a palavra usada é hamartia, eu cometi um erro de religião, né, como quase fosse uma heresia, e eu preciso me retratar. Só um minuto, gente. Marina, por favor, filha. Barulho. Minha filha está aqui do lado. E aí, ele vai se concentrar em fazer um discurso a favor de Eros, num contexto em que ele já tinha feito um contra Eros, e com o objetivo de se retratar ao amor. Qual que é o motivo? Por que ele tem que fazer esse discurso a favor de Eros? Porque ele está com medo de ficar cego, assim como Stesícoro quase ficou e depois retomou, e assim como ele vai sugerir, assim como Homero ficou. E essa passagem é muito interessante porque ele está dizendo, olha, Homero era cego. Bom, ele não diz isso claramente, mas está nas entrelinhas que Homero deve ter ficado cego porque falou mal do amor. Bom, o que Homero falou mal do amor? Porque se você pega ali Ilíada, ela é toda, a culpa toda da guerra da Ilíada é acreditada a Helena, né? Porque eles botam a culpa na Helena que de certa forma, fugiu com Paris e causou a guerra de Troia. Então, você vê que aí é um Platão realmente 2.0 aí, tá? Ele está revendo seus conceitos de uma forma, né, interessante. E aí começa a palinódia, né? E a palinódia ela aborda diretamente a questão da alma, né? Bom, é um risco isso, mas eu diria que a palinódia é um discurso sobre a alma.
né, nos moldes platônicos, não é como de ânima de Aristóteles, não tem uma clareza no sentido cartesiana, né, assim, de tópicos, de subtópicos, bom, Aristóteles também não dessa maneira, mas é um discurso filosófico, literário, poético sobre a alma, né, e aí, só contar para vocês aí um outro caso, né, também do Marcelo, não sei por que eu estou lembrando, não, sei sim, eu sempre lembro dele em apresentações. Ele dizia assim para mim, porque eu fiz uma tese sobre o Fedro, né, e aí eu entreguei uma interpretação da Palinódia em que eu contava o mito de novo, né, e aí ele, muito delicado, disse assim, olha, se eu quiser ler a Palinódia, eu leio Platão, que, por sinal, escreveu muito bem, então o seu papel não é parafrasear a Palinódia, mas interpretar, tentar entender a Palinódia nas suas entrelinhas, né? Bem naquela ideia do Léo Strauss, né? De que em Platão é possível, é bem plausível que existam aí pelo menos duas dimensões, né? Uma dimensão esotérica, né? Que era mais mais compreensível pelo seu leitor iniciado, não iniciado religiosamente, mas assim, igual nós aqui, que a gente que estuda, que pesquisa Platão, e aquele discurso exotérico que seria mais voltado para as pessoas comuns, e que, nesse sentido, ela teria que ser um discurso truncado mesmo, porque Platão, de certa forma, corria risco de vida, né? Se Sócrates foi morto pela cicuta, e uma acusação injusta, Platão e os outros filósofos também corriam esse risco. Então, a gente vai partir desse ponto de que existem ideias entre linhas na Palinódia, né? E aí, esses dias, eu até queria ler um pedacinho para vocês, não sei se é conveniente, se dá tempo, mas eu estava lendo o Lacan, o Seminário 8, sobre o banquete, e o Lacan, ele não cita o Léo Strauss, obviamente que não, porque eu acho que ele é mais novo, ou contemporâneo, mas o Lacan fala exatamente isso, vou ler para vocês, ele diz assim, ó, daquele jeito dele, né, meio arrogante e tal, ele diz, ó, não há nada demais em pedir a vocês que admitam isso, pela simples razão de que, na opinião de todos os comentadores antigos, especialmente dos modernos de Platão, o caso não é único. Um exame atento dos diálogos mostra de modo muito evidente que existe ali um elemento exotérico e, ao mesmo tempo, um elemento fechado. Os modos mais singulares desse fechamento, todos eles, até e inclusive as armadilhas mais caracterizadas, confinando com o logro, a dificuldade apresentada como tal, têm por objetivo que aqueles que não têm que compreender não compreendam. Isso é realmente estruturante, fundamental, em tudo que nos foi deixado das narrativas de Platão. Bem assim, esse estilo assim, né? Isso, eu tenho certeza disso, mas, enfim, mas é uma ideia, né? Depois Léo Strauss desenvolve isso, não como uma afirmação categórica como Lacan, mas o Léo Strauss realmente desenvolve um estudo muito detalhado sobre essa questão. Então, partindo aí para a Palinódia, né? O que é a Palinódia? E aí, professor, eu queria só projetar uma imagem, é coisa de segundos. Eu quero apresentar para vocês a alma de Platão. Tá? Pode ser? Espera aí. Ó, como diz o Diógenes fez isso, né? Diz que ele pegou um galo, né? Um galo depenado, uma galinha depenada, e falou aqui, eis o homem de Platão. Aí aqui, eis a alma de Platão. Tudo bem, gente? Um cavalo, uma carruagem com 2 cavalos e um sujeito governando esses cavalos. Vou parar de compartilhar, acho que a maioria de vocês já conhece essa imagem, mas porque assim, é quase cômico, né? Se a gente deixar um pouquinho a brecha aqui, se a gente relaxar um pouquinho, a gente começa a rir. A alma de Platão é como se fosse uma carruagem puxada por 2 cavalos e governada por um cocheiro, né? Essa é a proposta central da Palinódia, né? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu texto, né? Então, no Fedro, a questão da alma aparece dessa forma, através da imagem da parelha alada, e o Platão descreve como uma carruagem conduzida por um cocheiro e puxada por 2 cavalos. E aí vai a caracterização, nós estamos falando da alma, não estamos falando de carruagem. Um desses cavalos é dócil e disciplinado, o branco, o outro é rebelde e impetuoso, o preto. O cocheiro é aquele que conduz, calcula e movimenta, né, e orienta o movimento. E aqui é impossível a gente não lembrar da República, né, quando faz lá a proposta da tripartição da alma, né, a tripartição da alma,
que a alma seria um todo dividido, e aí a linguagem nos pega no encalço, porque é para falar dividido, mas na verdade não está bem dividido. E aí as três partes, né? O logisticon, o timoedes e o epimeticon, né? O logisticon que está relacionado ao logos, ao racional, que seria o cocheiro. O timoedes, que seria o cavalo bom, o cavalo branco, e a epitomia, o epimeticon, que produz epitomia, que seria o cavalo arisco, né? Então, a alma é esse todo, né? E aí, explorando a imagem, e aí na linha do texto, eu fui com muito cuidado, eu fui linha por linha, gastei um tempo considerável, porque eu não confiei na minha memória. A alma, ela é definida também como letra A, ela é misturada, e aí tem um termo grego lá, que é memeiktai, que vem, na verdade, o uso desse termo, nessa forma, gente, eu não sou o as do grego, não, tá? Mas eu estou aqui tentando estabelecer uma argumentação. Essa forma, memeiktai, ela aparece com raridade, mas o verbo aparece com muita frequência, que é o verbo misturar. Então, a alma, ela é misturada, ela é heterogênea, porque os três elementos são distintos, e ela é autokineton, ou seja, ela tem movimento próprio, ninguém botou ela em movimento. E aí é outra questão cabulosa, porque é uma questão, e aí que vai para a metafísica platônica, né, de que a alma seria imortal, por isso ela é imortal, né, e é engraçado, quando a gente está lendo Platão, a gente tende a respeitar muito, e tem que respeitar mesmo, né? Mas aí ontem eu estava revisando meu texto e eu comecei a pensar assim, mas por quê? Que é imortal porque nada move essa coisa? Não, né? Sei lá, um ser humano está se automovendo, ninguém está movendo um ser humano, ele se automove, mas nem por isso ele é imortal, mas isso deixa para outro congresso. E aí, ela é isso tudo, ela tem essas três características, né? Do Memeikta. Então, o Platão vai dizer, a alma não é uma unidade simples e transparente para si mesma, ela é atravessada por tensões internas e forças divergentes, né? Então, isso é fundamental, porque aí a gente chega no tema do Congresso, né? Significa aqui que o desejo não pode ser eliminado da alma. Então, se lá no Fédon e outros diálogos e outras passagens, eu não me concentrei muito em buscar mais referências, mas eu tenho certeza que tem, tá? Eu posso provar isso depois com o tempo. A gente agora está falando de uma alma que não pode dispensar o desejo. Não é que ela queira, ou que ela... É que não pode, é que não dá, né? Então, assim, lá na República, a gente ainda tem um discurso que é mais ou menos assim, uma parte tal, está mais claro lá como que as partes se articulam. Embora essa ideia de parte também seja uma armadilha da linguagem. Tem uma colega minha que defendeu uma tese, orientando do Marcelo também, a Dulce Reis, ela dá aula na PUC, Minas, e ela fez uma tese sobre a tripartição da alma na República, e chegou a abordar o Timeu também. E é muito complexo, porque o Platão está usando uma linguagem, né, para facilitar a cognição, de certa forma, mas não se tratam de partes, né, nem mesmo de instâncias, é algo misturado, né? Fazendo um correlato aqui com a psicanálise, que é uma área que eu gosto muito, quando Freud vai lá na primeira e na segunda tópicas, né, e o Freud vai dividir o aparelho psíquico em pré-consciente, consciente, inconsciente, assim, a gente tem aquele afã de encontrar essas partes, né? E depois ego, superego e id, mas também da mesma forma, tudo muito misturado. De uma tal forma dialeticamente misturado, que quando você está dormindo, por exemplo, você está sonhando, e teoricamente seria ali você em puro estado de inconsciência, aquele estado não é inconsciência pura. Porque se fosse inconsciência pura, você não sentia culpa no sonho. E a gente sente culpa no sonho, você está sonhando uma coisa completamente perversa, absolutamente maravilhosa, e aí no mesmo sonho você fala, ai meu Deus, não posso estar querendo isso, então, quer dizer, tudo misturado. Então, no Platão também, isso tudo muito misturado, né? De uma forma tão complexa que a gente não consegue conceber essa divisão. Embora aí resta uma questão, né? Isso tudo é a alma, e a alma aí está, de certa forma, eu não tenho elementos para fechar essa questão, mas de certa forma ela está misturada com o corpo de forma indissociável, né?
Bom, nesse contexto, a palinódia socrática, ela me parece aí uma verdadeira revisão acadêmica sobre o amor, né? Quando eu falo revisão acadêmica, é porque, assim, do ponto de vista literário, claro que não é, né? É uma obra que tem um sentido singular. Mas se você compara com um caminhar aí das obras, sim. Após o primeiro discurso contra o amor, né, o Sócrates recua, afirma ter cometido essa falta e inicia essa retratação, né? Então, o diálogo todo, visto como uma palinódia, né, Platão dramatiza um processo de revisão conceitual e transforma o amor antes associado à desordem em princípio de ascensão metafísica. A questão que sobrevém agora é, se o desejo faz parte, se não tem como tirá-lo, né, se não tem como deixá-lo de lado, se ele está junto aí em todas as equações possíveis, randomicamente possíveis das ações, né, obviamente, aí Platão também não vira um sofista, defensor, hedonista, e não estou colocando sofista aqui como pejorativo, não, tá? Mas ele não vai para o outro lado completo, não. Ele está dizendo que, mesmo assim, com essa constituição da alma, existe a possibilidade de pensar as ações voltadas para as coisas mais virtuosas. Então, vamos considerar aí o modo de vida filosófico. O modo de vida filosófico, ele pressupõe um arranjo interno disso que nós estamos chamando de alma, desse carro, em que o logos, né, ele prepondere, ele se sobressaia sobre as outras instâncias. A diferença que eu vejo aqui que é interessante, que é um logos, muito logos, o que eu quero dizer? Um logos muito separado das outras duas instâncias é tão insatisfatório quanto um logos que seja muito precário e muito submetido às outras instâncias. Eu diria que é até mais útil você ter um logos muito precário, porque pelo menos sai uma poesia, né, sai uma coisa coribântica, alguma coisa interessante, do que ter um logos muito proeminente e que diminua demais as outras instâncias. O Platão está reconhecendo que o sujeito, de certa forma, que busca o modo de vida filosófico, ele precisa de uma boa quantia dos elementos ditos irracionais para que ele continue a sua pesquisa. Se a gente puder fazer um paralelo aqui, mais uma vez, com a psicanálise, né, uma certa obsessão que faz muito bem para a pesquisa acadêmica, né, mas que também pode ser extremamente dolorosa e sofrida, né, como algo que não se tem controle, né. Então, eu diria, algo que eu não tenho controle, mas que, de certa forma, como a professora Juliana ressaltou, foi educado para agir a favor do logos. Quer dizer, um descontrole que age a favor do logos é um trem muito bonito, porque, veja, você não consegue não estudar, não consegue não pesquisar, ou não consegue não escovar o dente, né? Eu estou tentando aproximar, assim, porque eu acho que os dois estão muito próximos, apesar de que todo mundo diz que eles são tão diferentes, né? Então, essa convicção, né, de que esses três elementos funcionam. Mas aí, 17, quantos minutos? Eu estou querendo... Tá. Não, eu estou querendo, sabe por quê? Eu estou querendo não demorar muito, porque eu gosto muito das perguntas do diálogo. 30 minutos de fala agora, professora. Não, eu vou caminhar para a conclusão. Eu tinha mais algumas coisinhas para falar, mas eu vou caminhar. Por quê? O que acontece? Então, está claro, né? Eu acho que... Está claro, não. Tá. Apresentei, quer dizer, você tem ali uma visão acerca da separação entre alma e corpo, você tem ali uma detratação ou uma censura a Eros. Mesmo no banquete, existem alguns discursos sobre o amor que vão falar dos perigos do amor, dos perigos do desejo, de uma alma em que dentro dela bate uma força irascível, né? Então, tudo isso é apresentado em algum momento na filosofia platônica, e depois a gente vê aí uma espécie de retratação desses elementos, mais uma vez, não porque Platão vai para o outro lado, no sentido de desmerecer a parte intelectiva e calculativa, de jeito nenhum, mas é porque ele, a meu ver, ele complexifica essa relação e coloca o elemento intelectivo junto com os outros, o que é mais justo, porque, enfim, ele descobre aí uma relação muito próxima entre os elementos não intelectivos, corroborando ou
acelerando a questão da aquisição da virtude e da busca pelo modo filosófico. Mas ficou na minha cabeça essa questão da alma e do corpo, de novo ficou. E aí eu fui no Timeu. Eu não devia ter ido, mas eu fui. Eu fui no Timeu e eu achei uma passagem que eu tinha lido há muito tempo, mas que não tinha feito cognição na minha cabeça, não tinha caído a ficha. Mas aí eu achei, eu ia falar daquelas formas da mania também, mas a gente deixa para pergunta. Aí eu achei uma citação lá do Timeu, que fala um negócio muito doido, que é o seguinte, né? Que aí, como o Timeu é lá do final, então você pensa, então pode ser que alguma coisa aí, tô assumindo meu desenvolvimentismo do século XIX, tá? Aí o Platão fala assim, Platão não, o Timeu, né? Mas que a gente ali concorda que o Timeu não tem muito diálogo, é mais um monólogo e tal. E aí tem uma passagem que é o 70A, depois vocês confiram aí, vocês que são mais assim, proficientes no grego, né? Mas eu peguei uma tradução que tinha as duas versões, enfim, dei uma conferida, e aí ele diz assim, tá? Vamos lá. Quanto ao coração, ele está falando dos órgãos, né? Porque o Timeu mistura filosofia, física, né? De certa forma, e medicina. E ele diz assim, sobre a formação do corpo humano. Quanto ao coração, o entroncamento dos vasos sanguíneos e a fonte do sangue que circula com energia por todos os membros estabeleceram-no na morada dos guardiões, para que quando o sentimento de cólera fervilhasse por a razão anunciar que uma ação injusta a partir de causas exteriores ou que alguma se prepara a partir do íntimo, alguma coisa está vindo à tona, causada pelos desejos, tudo aquilo que no corpo há de sensível aprendesse imediatamente, através de todos os canais estreitos, as advertências e ameaças, estivesse atento, obedecesse em absoluto e dessa forma permitisse que a parte mais nobre prevalecesse sobre tudo. Então, quando vem a raiva e a cólera, que atinge diretamente o coração, que começa a passar sangue muito forte naqueles caminhos, e o coração infla, né? Isso ele está falando do corpo aqui. No que respeita ao bater do coração perante a expectativa de perigos e o despertar de paixões, já que sabiam de antemão que era por causa do fogo que toda essa dilatação se produzia nas pessoas encolerizadas, os deuses engendraram um reforço, implantando a forma do pulmão, que primeiro que tudo é mole e exangue, e, por outro lado, tem no seu interior cavidades perfuradas, como as de uma esponja, para que, ao receberem o ar e as bebidas, arrefecessem o coração e o dotassem de fôlego e acalmia quando aquece. Por isso, talharam um canal desde a traqueia até o pulmão e estabeleceram em volta do coração como uma almofadinha, para que, quando a paixão se desencadeasse dentro dele, ressaltasse contra algo que amortece e arrefece. Eu achei isso tão bonito, porque assim, para que o pulmão serve? Não é para respirar, tá? Não é para nos dar oxigênio, fazer a troca gasosa que a gente aprendeu no ensino médio. O pulmão existe para esfriar o coração, porque os deuses estão muito preocupados, porque quando a cólera bate no corpo e o nosso coração começa a bater mais forte, e ele diz, não é por uma raiva só que você passa, não, é também para quando você se apaixona, né? Então tem o pulmão ali. E aí eu estou pensando assim nas religiões e na cultura hindu, né? Nas asiáticas que falam para você respirar, né? Segura o ar, solta, aqueles exercícios de prana. Quer dizer, tá tudo misturado, enfim, né? Mas ele vai tentar localizar ali, né, no próprio corpo, no organismo, né, as fontes dessas sensações. Tentando aqui, de forma muito retórica, eu estou fazendo isso, tentando aproximar o corpo e a alma em Platão, né? E aí, só para fechar, a gente lembra que o Fedro termina como? Termina com uma oração, né? Uma oração que, isso, diafragma, é isso mesmo. Uma oração que diz que o meu interior... Não, que o meu exterior se equilibre com o meu interior, porque se o meu interior for bonito, o meu exterior tem que ser também uma grande ironia, porque Sócrates era conhecido por ser muito feio, né? Todo mundo falava que ele era feio,
mas ele era belíssimo por dentro, né? Então, assim, termina com essa oração assim, e eu termino dizendo que eu estou em dúvida sobre um monte de coisa, e também dizendo que, assim, se tudo der errado, pelo menos eu fiz um discurso a favor de Eros, né? Então, eu estou aqui tentando prevenir a qualidade da minha visão. Acho que a gente tem que tentar fazer o mesmo. Mas é isso, professor. Não sei se eu fui muito confusa, porque eu me emociono também, mas é isso. Vamos discutir agora, né? Conversar. Belíssimo, belíssimo. As duas apresentações de alto nível. Aproveitei bastante, anotei bastante coisas. Realmente, sim, suscita muitas reflexões, né? Platão e Aristóteles são demais. Eu tenho coisas anotadas aqui, mas eu quero abrir para quem está presente aí, fazer suas perguntas, suas reflexões. Luan está com a mão levantada. Juliana, não sei quem levantou primeiro, acho que foi o Luan que levantou primeiro. O Luan primeiro. Se a Juliana quiser ir primeiro, ela vai primeiro. Ela é a dona da parada toda. Imagina, eu estou só aqui observando e aprendendo. Pode falar primeiro, Luan, depois, se der tempo, eu falo com elas um pouquinho. Eu queria perguntar para a Juliana, assim, mas são perguntas bem bobas, assim. A primeira delas é, Juliana, assim, por que você acha que o Aristóteles precisou dividir os desejos, as orexes, em três? Assim, dentro do sistema, de como você entende o sistema todo. E a segunda é realmente muito boba, porque é uma associação de ideias, assim, que a gente parte lá de Platão, da tripartição da alma, né? Que em Aristóteles aparece completamente e a gente encontra a tripartição dos desejos. E aí, como você vê você acha, não sei se existe um movimento, não sei se você pensou nisso, como você vê esse movimento, assim, de sair do Aristóteles, do Platão pro Aristóteles? É isso, obrigadão pela conferência. Obrigado. Eu respondo agora ou espero, Erickson? Acho que pode responder, né? As pessoas vão escrevendo aí. Tá bom. Obrigada, Luan, pela pergunta. Bom, Aristóteles, ele critica a tripartição da alma de Platão, lá no Tratado da Alma dele, de Aristóteles. Ele faz uma crítica dizendo, olha, se a alma está tripartida, o que é que garante a unidade da alma, né? Essa é a pergunta que ele faz. E aí não teria, e aí é um problema de falta de coerência, portanto. Por que ele divide? Veja, não é o desejo que tem três partes, né? Mesmo porque nem tem partes. Quando ele usa o termo partes na Ética Nicomaqueia, ele diz: eu estou falando de maneira geral para os legisladores daqui. Então, eu estou usando uma linguagem que não é uma linguagem de cientista da natureza, né? Que é o que ele vai fazer no Tratado da Alma. Então, existem objetos distintos, né? E qual é o ponto, né? O ponto é que se a gente tem, né? E aí, claro que ele vem de uma tradição que já fala de Timós, que é um desejo muito difícil de definir, já desde a Ilíada, enfim, desde a Grécia clássica, muito valorizado, mas muito difícil de definir. Aparece esse conflito em Platão, é claro que ele está dialogando com esse conflito entre, afinal, o que significa esse ardor, essa dor, são várias possibilidades, impulso, pulsão, ímpeto, tem muitas traduções, né, para Timós. E aí depois o apetite também, muitas traduções, mas ele é mais definível, né? O objeto é o que é prazeroso. Então, ele é muito, muito claro em relação a isso. E o ponto é que eu acho o seguinte, nós, seres humanos, como os animais, sentimos prazer e dor. E é isso que nos mobiliza. Só que não somos só animais, somos humanos e temos racionalidade. Portanto,
conseguimos pensar se é bom ou ruim. Mas como é que eu mobilizo esse ser humano? Pelo pensamento, entendendo que o pensamento, a razão, seria o nosso melhor guia, porque a razão é a única capaz de distinguir contrários, como ele diz lá na metafísica, né? O bom do mal, né? Enfim, o correto do falso, o verdadeiro do falso, o correto do incorreto, etc. E o desejo, ele tem um sentido monolítico, ele não é uma faculdade aberta aos contrários, isso é próprio da razão. Bom, se o ser humano tem, como os animais, uma tendência ao prazer e à dor, e além disso, uma racionalidade, então eu preciso pensar que eu acho que vem por aí a diferenciação em 3 desejos e mais, são 4, né? Porque tem o desejo deliberado, que é a escolha, né? Então, esse fim que me move, eu sou movida, né? Aristóteles, ele é preocupado com, bom, algo me move, algo faz com que eu haja, né? A gente não é marionetes, né? E nem efeitos do destino. A gente tem possibilidade de se direcionar voluntariamente. Para além da voluntariedade que nós compartilhamos com os animais, nós raciocinamos e podemos decidir o que é melhor a fazer, para onde vamos. Portanto, existe um desejo que é mais obediente à razão, que ele vai chamar de búlices, né? E existem desejos que são menos, que estariam mais próximos da nossa animalidade, né? Que é o prazer, é o desejo em relação ao prazer e em relação à dor. E aí ele diz, bom, nós como os animais somos inclinados a buscar o prazer e evitar a dor. Isso é elementar, né? Você vê isso nas crianças, só que como seres humanos racionais, a gente tem a capacidade de discernir se isto que nós estamos buscando, que é prazeroso, ou evitando, que é doloroso, é bom ou ruim. O ponto é, ser bom ou ruim não poderia estar apenas num plano intelectual, porque o intelecto não move nada. Nós somos seres desiderativos. Para a gente precisa desejar, senão não é ação voluntária, é por coerção. Então, o que é que me faz agir pelo bem? Eu preciso desejar. E aí, por isso, um terceiro tipo de desejo, né? Eu estou fazendo isso aí, eu estou tentando explicitar nas minhas palavras o que eu acho que ele, né? Mas como disse Platão na Carta 5, enfim, a gente nunca vai saber, de fato, né, o que um autor supostamente teria pensado. A gente faz essa especulação, mas o que eu estou entendendo é que faz sentido, né, para ele pensar, e aí também para explicar os conflitos. E aí é o segundo ponto. Então, não só porque nós somos animais racionais, mas também porque nós temos conflitos que não são visíveis, ele diz, né, como não, todos estão aquela coisa da aula de dança, né? Todo mundo está indo para um lado, tem uma figurinha indo para o outro lado na aula de dança, né? Não é que ela não quis, você fala direita, a pessoa vai para a esquerda. Então, isso é visível, ele diz, no corpo, mas não é na alma. Mas na alma existe, aí ele diz, bom, né, falando do descontrolado, controlado, etc., é um conflito de desejos. Então, se eu não tenho um desejo, e esse conflito está é porque um obedece, é porque o outro não obedece à razão. É basicamente isso, é infantil mesmo. É uma criança, né? Tem crianças que são mais capazes de olhar, de ouvir. Ele falou ouvir. É interessante que não é a metáfora, é o ouvir mesmo, o pai. Então, porque tem a ver com a questão discursiva, né? O falar. Né? Então, a criança que não sabe, não consegue verbalizar, pelo menos ela consegue ouvir. É incrível, não é? A criança que ainda não desenvolveu linguagem, se você vir e falar não, ela não sabe falar, ela vai parar.
E aí você faz gesto, vem cá, não sei o quê, é assim, é assado, vai levar choque na tomada, faz dodói, sei lá o quê. Aí você vai ensinando a criança e ela vai, opa, ela não sabe falar, mas ela se localiza. O nosso desejo é assim, para Aristóteles. Eu acho muito interessante, é como se a gente tivesse sempre uma criança dentro de nós, que às vezes é mais obediente, às vezes é menos. É esse o baba, o problema é esse. Enfim, é isso aí. Não sei se eu respondi. Muito bom. Juliana está com a mão levantada. Queria fazer uma pergunta para a professora Juliana. Né? Primeiro, agradecer às duas professoras pelas falas. A gente é tanta coisa que a gente ouve que é interessante para a gente, que fica até difícil a gente organizar, né? O que a gente gostaria de debater, e daria para a gente ficar falando aqui há tempos, né? Mas o assunto é maravilhoso e eu agradeço as duas pelas falas. Eu queria, né, fazer uma pergunta para a professora Juliana e fazer uma pergunta, mas mas é uma pergunta besta, de referência mesmo para a professora Venúncia. Eu vou falar com a professora Juliana primeiro. É engraçado ela falar dessa questão do desejo com a criança, né, que às vezes ouve, às vezes não ouve. Eu fiquei pensando, professora, naquela parte da ética nicomaqueia que Aristóteles fala, né, que existem quem é um bom ouvinte né, de lições sobre política, né, não são as pessoas muito jovens, porque existem pessoas que são muito jovens em anos, mas existem pessoas jovens demais também em caráter, né? Então eu imagino que seja um pouco desses que ainda tem essa criança do desiderativo aí, dessa forma que teme não ouvir, não sei, né, a respeito das coisas que indica a razão. E eu fiquei pensando, professora, me desculpe se eu tiver entendido mal, mas eu fiquei pensando porque a sua fala é sobre a educação do desejo e você vai falando para a gente, não é, da razão, não é, persuadir esse desejo e da questão da habituação também, para a gente ter as virtudes, no caso, as virtudes éticas ou as virtudes morais, entre outra coisa. E eu fiquei pensando aqui, não é, e eu queria te ouvir, caso possível, sobre isso, não é, se você considera algum apontamento ali a partir do que a gente lê, mas especificamente na ética nicomaqueia também, no que a gente tem posto nesse tratado, ou em outros lugares no Aristóteles, do que o Aristóteles fala, se ele dá pistas mais, porque eu acho que não tem tantas sinalizações nesse sentido, posso estar enganada, mas a respeito também de uma necessidade, não é, porque o racional da alma, não é, esses elementos, essas capacidades racionais da alma, elas também podem, não é, se tornar virtuosas ou viciosas. A gente tem também essa questão das virtudes intelectuais. E eu queria saber, né, um pouquinho sobre essa questão, como você entende essa questão da possibilidade ou da necessidade de uma educação dessa parte racional também. Se a gente tem essa necessidade de colocar em harmonia, não é, através de um tipo de educação, não é, por meio de persuasão, de habituação do desiderativo, a gente teria também, se entende, algo sinalizado por Aristóteles, para a gente poder fazer uma educação ou um ensino, como ele fala, que é esse lado nosso racional, para que ele possa, então, né, fazer também a sua conjugação e talvez, né, na melhor das hipóteses, diferente do comum dos homens, se harmonizar com o desiderativo. É a questão que eu queria apresentar para a professora Juliana, com quem eu gostaria de ter muito mais tempo para discutir várias coisas mais delongadamente, assim como também me deu vontade de falar muito mais tempo com a Venúncia, e eu vou falar com a Venúncia aqui de uma vez. Eu queria te perguntar, não é, sobre o texto do Marcelo, que fala do corpo-alma, não é? Eu tenho alguns textos do Marcelo, mas eu queria te perguntar em qual texto, porque essa leitura que você traz do Fedro, né, essa leitura que você faz do Platão, eu acho extremamente interessante, não é? E ela é bem diferente das coisas mais convencionais que a gente lê a respeito dessa questão
de corpo e alma no Platão, e eu queria te pedir a dica, então, desse texto para eu poder me inteirar um pouco mais das fontes da sua leitura. E fazer aqui um meia-culpa, pode falar uma coisa, se é contrário, se é, você falou dessa seu desejo de, a partir do que a gente propôs aqui com o simpósio, de estudar um pouco mais a alma, que está demodê. Poxa, eu sou uma pessoa muito demodê, porque eu estou interessada nessas questões da alma com Aristóteles e outros assuntos, mais especificamente no Aristóteles, tem um bocado de tempo e ainda não dei conta. Daí minha pergunta também para a professora Juliana. Então, nossa, Venúncia, eu estou, assim, completamente fora de moda, mas era isso que eu queria perguntar para as duas. Obrigada. E agradecer, as exposições. Fica à vontade, professora Juliana, professora Venúncia. Venúncia quer começar? Eu falei já. Acho que ela pode começar. Eu acho que eu posso começar porque a minha resposta é muito simples, sabe, Juliana? Então, é doutrina esotérica. Desculpa, mas é porque não tem um texto dele que ele fala isso. Você vai ter que acreditar em mim, amiga. Porque ele falava isso muito em aula. Agora, sim, claro, no decorrer dos textos dele, isso fica implícito, mas ele não tinha ainda juntado essas palavras, né, doutrinas não escritas, mas, assim, é algo que eu vou tentar encontrar alguma parte, assim, que remeta mais a isso e eu te mando, tá bom? Mas está ótimo, obrigada. Eu te Às vezes agradeço o muito. Cubani sabe, fala. Não, absolutamente não. Isso aí, depois a gente, se você encontrar, manda para a gente também. Eu mando. Eu queria aqui falar, já aproveitando o gancho dessa temática, tem um comentário no chat aqui do Pedro Gomes, ele fala que na numeração 69, Platão aproxima o corpo e alma, e Lima Vaz chama a nossa atenção para essa passagem, tanto em sua tese quanto na antropologia, que impacta na temática do desejo. Então, quer dizer, é uma temática, essa coisa do corpo e da alma. Eu já ouvi muito o Marcelo, eu acho que realmente ele tinha um pouco essa leitura, uma certa resistência desse Platão muito metafísico demais, né? Isso era uma marca dele, assim. Mas é sempre uma temática muito legal. Professora Juliana, fica à vontade. Ô, Juliana, só antes de você responder, só sugerir aqui, um dos textos, eu tinha lido esse texto há 1000 anos atrás, aí eu fui ler de novo. Você vai lembrar, Ju, tem um texto do Zé Américo Mota Peçanha, né, que se chama Platão e as Várias Faces do Amor. É meio piegas o título, mas esse texto eu fui reler e ele está muito atual, com essas leituras mais arrojadas, assim, de Platão. A dica, né, se alguém quiser ler, só dá um Google, tem PDF disponível, tá bom? Vou escrever aqui no chat. Ótimo, obrigada, Venúncia. Bom, obrigada, Ju, pela pergunta. Aristóteles ele é claro em dizer que as virtudes intelectuais a gente aprende por ensino e a moral por hábito. Ele é taxativo nesse sentido, assim, ele não explica muito mais. Mas existe uma coisa que a gente pode dizer, né? De alguma maneira, a gente precisa fazer com que essa razão, talvez a gente pode chamar de razão prática, né? Porque faz essa distinção, essa razão que incide sobre as ações, né? E sobre os desejos, que tem como objeto isso que é contingente e que depende de uma discriminação perceptiva, portanto, não é fácil de conseguir determinar, né, o que é bom a ser feito nas situações particulares. É isso mesmo que alguns chamaram até de percepção moral. Como é que a gente percebe o fim, não é? Como é que a gente aprende esse fim que está vinculado à disposição moral, etc., a virtude moral.
a virtude moral põe um fim de que maneira? Bom, existe de alguma maneira um diálogo com a razão aí, né? Um diálogo, mas uma comunicação persuasiva, né? Essa razão prática, ela precisa ser habilitada a isso, né? Então, ela precisa ser ensinada. Então, justamente por isso, o hábito em Aristóteles, ele não é um mero treinamento. Não é um treinamento não é uma repetição irracional e refletida de ações boas. Porque se fosse assim, nós não estaríamos ensinando a razão a raciocinar. Ou seja, peraí, não, Juliana caiu, não sei. Ela estava falando com ela, mas enfim, vou continuar. Então, essa razão, ela vai sendo ensinada a... Ah, voltou. Então, essa razão, Ju, ela vai sendo ensinada a, a dar as boas razões para se fazer o que se faz. Porque senão a gente teria uma ética que é simplesmente, bom, seria autoritária, alguém manda fazer e você faz, obedece, sem nenhuma reflexão. E você só repete, também sem reflexão nenhuma. Então, para Aristóteles, isso não seria viável, embora ele não tenha desenvolvido tão bem como é que a gente aprende, mas de todo jeito ele fala de que aquele que faz o que é bom, não só ele consegue apreender o bem a ser feito na situação particular, mas dar as boas razões para fazer isso que ele faz. Então, se ele é capaz de dar as boas razões para fazer o que ele faz, quando isso está sendo ensinado para alguém que ainda não é virtuoso, então o virtuoso vai dizer: você deve fazer isto por tais e tais motivos, dando as boas razões. E ao fazer isso, essa pessoa que vai ouvir esse conselho, e aí entra naquele bom aluno, né, seguindo o poema de Hesíodo, no mínimo, aquele que ainda não sabe dar as boas razões por si mesmo para fazer o que é bom, ele pelo menos ouve. Se ele não ouve e não consegue por si mesmo fazer o que é bom, então ele é inútil, né? Uma pessoa que não vale a pena, né? Então, ele ouve o que é bom a ser feito e, aos poucos, vai desenvolvendo a sua racionalidade para ser capaz de dar ele mesmo as razões de fazer o que é o melhor a ser feito, né? Então, não dá para saber o que é melhor a ser feito. Esse é o grande problema, né? Como um alvo, você mira, ele é difícil de saber, né? De acertar. Existe assim, você acerta mais ou menos no meio. Se você se desviar muito, é um problema. Mas não tem uma precisão, né? Matemática ou de outras ciências, né? Está mais próximo da navegação e da medicina, digamos assim, a ética, né? Então, naquele momento, você decide, você diz, deve ser por aqui, mas eu acho que é isso daqui. Daí, quando você diz, deve ser por aqui, por causa de tais e tais motivos. Não é aleatório, não é autoritário, não é irracional, não é, entende? Não é porque disseram que é, não, disseram e também nessas circunstâncias, tendo em vista tal pessoa, tal época, tal situação, tais, né, envolvidos, nananana, isso é o melhor a ser feito. Difícil, né? Mas a vida eu acho que ela é mais difícil do que fácil, em geral. Já dizia o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, né? Então, a gente também. Obrigada, professora, muito bom lhe ouvir, muito bom poder trocar esses pensamentos com vocês aqui, muito obrigada. Maravilha, muito bom. A professora Luísa Buarque está com a mão levantada, fica à vontade, professora.
Muito obrigada. O Érico, você acha que ainda dá tempo de perguntar? Que depois eu fiquei achando que... Não, sim, está perfeitamente dentro do prazo. A outra mesa começa às 16, então temos um tempinho ainda. Tá, então eu queria agradecer muito as duas palestrantes, Juliana e Venúncia, foram muito excelentes as palestras, muito interessantes, e na minha cabeça conversaram muito, então queria fazer uma pergunta para a professora Venúncia e uma pode ser para as duas, talvez seja mais um comentário, mas só continuando aí com a pergunta da Juliana, você foi muito breve, a gente quer te ouvir mais, então, porque eu acho que realmente é muito acentuada a diferença do Phaedon para a República no que diz respeito à relação alma-corpo, né, como você mostrou. E no Phaedron, não sei, não vou nem botar o Phaedron na equação agora, mas só comparando os dois, mas às vezes eu fico pensando que, de fato, né, na República, essa costura, apesar de falar de partes, tudo é muito unificado e a costura é um pouco difícil de você separar o que é alma e o que é corpo, porque quem sente fome e sede é a alma, não é o corpo, né? Então já é uma coisa muito estranha. Mas às vezes eu fico pensando se a gente não pode descrever isso também como sendo só a alma, no fim das contas, porque tudo é da alma, né? Todos os desejos são da alma. Ao mesmo tempo, a alma parece que é um pouco fisiologizada, né? E ela tem uma estrutura que é meio de corpo, então é uma coisa muito estranha, só jogando assim, o que você acha disso? E sobre eu acho que o conjunto das duas palestras, eu queria comentar que eu fiquei... foram palestras ao mesmo tempo muito diferentes, mas com muitos pontos de contato, e a conversa toda me fez lembrar de um diálogo que é muito menos falado, mas que está bastante na minha cabeça, que é leis, e eu me lembrei, sobretudo ouvindo no começo a Juliana, né, de um professor, acho que canadense, chamado Richard Bourdieu, que ele tem uma tese de que o Platão teria escrito as leis sob a influência de objeções do Aristóteles à República, né? Aí, enfim, é uma tese impossível de comprovar, mas te ouvindo, eu achei que faz sentido pensar nisso em relação à educação moral e a educação dos afetos, a educação dos desejos, porque na cidade de Leis, né, em Magnésia, aquelas pessoas estão a vida inteira cantando e dançando para se, digamos assim, se organizar, né, justamente organizar essa relação a gente pode dizer de autocontrole, mas também de obediência a essas leis que, por sua vez, querem mais persuadir do que forçar, do que fazer violência, né? Ou pretendem persuadir, né? E só vão fazer violência se a pessoa não for persuadida de respeitar as leis, etc. Então tem uma espécie de, isso que você falou no final, é muito difícil, tem uma educação contínua, não é só na infância, né? Fica a vida inteira ali tendo que reafirmar essa relação mais equilibrada, né, entre a razão e os desejos, se for para falar em termos do que tem sido discutido aqui. Então, não sei, só que queria lançar assim, que cada uma pensaria disso, porque, claro que há muitas diferenças entre a teoria aristotélica e a platônica, e sobretudo, muitas diferenças no estilo de escrita que influenciam muito no que a gente pode depreender, né, de cada um, etc. Mas tem umas pessoas que afastam mais e tem outras que juntam mais os dois. E aí eu fiquei pensando que talvez em Leis a gente possa encontrar mais pontos de contato nas entrelinhas, digamos assim, né, a partir dessa ilustração, grande ilustração que ele faz do que seria essa cidadania mais equilibrada do ponto de vista psíquico. Fique à vontade aí, professoras Venúncia e Juliana. Eu estou pensando na pergunta dela. Pode começar, Juliana. Vou pensando aqui. Não? Eu acho que é mais direcionado a você, assim. Acho que está... Luísa, eu falei, ela é mais pragmática, mais próxima, talvez. Eu não conheço esse estudo de aproximação com as leis, mas eu quase que trouxe também uma passagem das leis, porque lá fica muito mais evidente, né, essa preocupação com as questões singulares, né? O que fazer mesmo, enfim. E veja,
eu não, em momento algum, eu penso que o Platão se transforma num sujeito, assim, digamos, permissivo com relação aos desejos ou ao corpo, não. Eu acho eu penso que ele começa a falar mais uma língua pessimista, sabe? Ele começa a ficar um pouco mais pessimista, assim, o que eu estou arriscando aqui responder é isso, assim, de um sujeito que talvez tinha uma alma mais idealizada, para um filósofo que chega a uma conclusão, assim, talvez do meio da obra para frente, de que a alma é precária demais, assim, e que aí sim, aí eu vejo uma aproximação maior com Aristóteles, porque, assim, começa a falar mais desses elementos que não são exatamente racionais, né? O Aristóteles dá muito mais valor a isso, assim, quando você começa... Bom, não sou uma especialista em Aristóteles, mas Aristóteles, ele assume muito mais o papel disso que nos puxa para os outros lados, né, e eu acho que talvez o Platão tenha ficado um pouco mais pessimista, assim, não tem aquela coisa, se não dá para mover as forças do céu, vou mover as do inferno, então, né? Vou assumir esse desejo que é lancinante mesmo e que precisa ser educado. Aí as leis, engraçado, eu tenho que ver esse estudo agora, depois se você puder pôr no chat, Luísa, porque realmente as leis, ela puxa mesmo para um pessimismo, assim, do tipo assim, não, a gente tem que orientar o tempo todo mesmo, a gente tem que orientar, tem que falar do caso a caso, porque esse negócio de ficar só esperando que a pessoa se conduza e se oriente por um princípio único e racional. Como a Juliana começou a fala dela, que seus alunos te perguntaram, né, Juliana? Como é que a gente sabe o certo e o errado? Não sabe. Não tem como saber. Mas estou pensando aqui na sua questão. Nós estamos com o tempo bem apertado agora, está faltando 5 para as 16. Claudinei, você está com uma mão levantada, uma perguntinha. Temos tempo para uma perguntinha breve, assim, se você puder. É só uma provocação rápida, né? Para não estender o tempo. Bom, estou mais como penetra do que outra coisa no grupo, né? Eu sou da filosofia moderna, estudando Nietzsche, como a professora Vanusa lembrou o Nietzsche dentro da sua fala rapidamente, né? Ela colocou dentro da leitura do Platão, conhecimento não é sensação. Eu lembrei aqui de alguns fragmentos do Nietzsche, queria que ela comentasse rapidamente, né? Como é que ela vê essa leitura do Nietzsche, especialmente dentro da tradição da filosofia antiga, que vai desembocar na tradição medieval, né? O Nietzsche vai colocar assim lá no texto dele, Além de Bem e Mal, no Crepúsculo dos Ídolos, né, que o Platão, no caso, vem da herança socrática e que, de fato, eles não estão dentro da categoria dos filósofos, mas de um antifilósofo. Ele vai colocar assim, de fato, né? Reconheço, por exemplo, Platão e Sócrates como sintoma do declínio. Você deve conhecer esse tipo de leitura, né? Como instrumento da dissolução da Grécia, como, de fato, como pseudos gregos. Né, literalmente isso. Ou, para piorar ainda, né, no Além de Bem e Mal, ele vai colocar como podem ser tão maldosos filósofos. Né, ele coloca isso, lembrando, de fato, Platão. Né. Essa é a hostilidade dos instintos, né, ela se reverbera numa leitura pontual do Platão, ou como é que vocês observam isso? Né? Eu também lembrei aqui rapidamente, né, de um vídeo já antigo, acho que alguém já ouviu por aí, do programa do Elia Jabbour, um tempo atrás, né? Perguntou assim, quem cometeu mais mal ao mundo, né? As guerras, a religião, a ciência, a filosofia ou os bancos, né? E a professora Vani Mosella diz que causou mais o mundo foi o pensamento socrático platônico. Eu queria só uma provocação, né, para comentar um pouco dessa leitura, da hostilidade, né, do desejo, da corporidade e assim por diante. Obrigado. Eu que te agradeço, Claudinei, pela provocação. Não tenho tempo para te responder isso. Mas, enfim, eu não conheço esse vídeo da professora Viviane, não, mas que maldade, imagina. Bom,
Não sei o que te dizer. São inimigos teóricos, né? O Nietzsche, ele era um sujeito da argumentação polêmica, né? Então, ele tinha que criar essas frases retumbantes para... Isso fazia parte do seu estilo filosófico. Mas, só para te contar uma fofoca, geralmente platonista adora Nietzsche. Mas depois me escreve, Claudinei, me escreve que a gente pode dialogar melhor, tá bom? Um abraço. Maravilha, gente. Então, estamos encerrando a nossa mesa 3, que foi belíssima, com várias reflexões interessantíssimas, várias anotações aqui fiz. E parabéns e agradeço muito a professora Lenúcia, a professora Juliana, que eu não conhecia ainda, estou conhecendo hoje.